Estamos muito alegres e contentes em recebê-los aqui em mais um culto de sábado. Para quem não me conhece, já vou olhar no olho de vocês, tá? É ruim falar sem olhar no olho, né? Embora eu não olhe no olho de todo mundo, mas pelo menos parece que estou olhando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 29 anos, sou casado com a G, pai do Lucas Chito. Acho que eu nunca tinha falado isso, né, aqui em cima, primeira vez. Eu sou pastor dos adolescentes aqui da nossa igreja, da Rede Livres, e também sou o pastor da nossa área de adoração aqui, música, teatro, dança e outras artes. E, bom, estamos muito felizes no nosso culto de sábado, com a nossa série Ser, Estar e Fazer. Eu quero rapidamente saber, tem alguém aqui que conseguiu estar presencialmente em todas as pregações da série até agora? Levanta a mão. Ah, eu não. Eu faltei uma. Uau, ok. Quem aqui teve em pelo menos... Essa é a 8ª? Quem aqui esteve em pelo menos 5? É a 9ª já? Não. Das disciplinas é a 8ª, né? Mas é a 9ª pregação, ok. Quem aqui esteve em menos de 3? Só para a gente saber. Menos de 3. Ok, temos algumas pessoas. Legal. Bom, eu já vou situar vocês a respeito do que se trata a série, mas eu tenho um recado para vocês. Na verdade, são dois. Um bom e um ruim. Qual vocês querem saber primeiro? O bom... O ruim é que eu enganei todo mundo que veio no culto da semana passada. Preciso falar aqui em público. Porque eu falei que nós íamos falar de duas coisas hoje, simplicidade e generosidade. Na verdade, as redes sociais do culto de sábado da nossa igreja enganaram a maioria de vocês, porque a gente falou que ia falar sobre duas coisas. E isso é muito ruim. Então, peço perdão a todos. Mas a boa notícia é que nós vamos falar só sobre uma coisa hoje, por isso a nossa série vai ganhar um final de semana a mais. É isso aí. Bom, então a gente vai ter que estender um pouquinho a série e eu vou explicar para vocês o porquê. A gente ia falar hoje sobre simplicidade e generosidade. E são dois assuntos que têm tudo a ver um com o outro, estão totalmente conectados. Mas quando eu estava me preparando e estudando um pouquinho sobre simplicidade, eu vi que não era tão simples assim. Foi um bom trocadilho, né? Eu gostei, pelo menos. E nessa de ver que a simplicidade não era tão simples assim, eu vi que eu ia precisar de um pouquinho mais de tempo para falar sobre ela. Então, eu e o Felipe conversamos, a gente achou melhor vocês terem um tempo bom para entender sobre simplicidade, um outro momento para a gente falar sobre generosidade, porque também é uma disciplina muito importante. Bom, para quem não sabe, para quem aqui é a primeira vez hoje, ou se você esteve em poucas pregações da nossa série, desde janeiro, foi em janeiro que começou, né? Desde janeiro, nós aqui como juventude da Primeira Igreja Batista, a gente está numa jornada de descobrirmos como podemos ser mais parecidos com Jesus. A gente está numa caminhada de entender como ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E para nós sermos como Jesus nós precisamos estar com Ele e fazer o que Ele fez. E é por isso que a nossa série chama Ser, Estar e Fazer. E ao longo desses 9 episódios, a gente veio falando a respeito das disciplinas espirituais, porque nós entendemos que a prática das disciplinas espirituais nos ajudam a estar com Jesus, a ser como Ele é e fazer o que Ele fez. Então, desde janeiro, nós estamos nesse caminhado. Eu confesso que eu sou bem menos parecido com Jesus do que eu achava depois que eu vi essa série. Então, eu pelo menos falo por mim. Ao longo de todos esses sábados, tenho sido muito confrontado a respeito da minha vida com Cristo e dessa caminhada que a gente segue. Então, só recapitulando rapidamente todas as disciplinas para a gente lembrar.
A primeira delas foi solitude, né? Então, a primeira disciplina que nós tivemos foi solitude e o silêncio, a respeito de passar um tempo com Deus, ouvir a voz dele. A segunda disciplina foi sobre oração. A terceira foi sobre comunidade. Então falamos sobre a importância de estarmos em comunidade, de vivermos isso no nosso dia a dia. E estou vendo que pouca gente lembra todas, hein? Depois de comunidade falamos sobre jejum, muito bom. É importante jejuarmos, uma disciplina muito boa. Depois de jejum falamos sobre hospitalidade e evangelismo. Depois de hospitalidade e evangelismo nós falamos sobre qual? Descanso, na semana passada. Olha só, gente, que coisa boa, né? Acho que a pregação da semana passada, ao mesmo tempo que foi extremamente confrontadora, foi muito confrontadora também, né? De saber que o discípulo de Jesus pode descansar, deve descansar, que foi muito bom. E hoje, então, nós vamos falar sobre simplicidade. Eu considero a disciplina da simplicidade talvez um grande fechamento, embora a gente não está encerrando a série hoje, ela na verdade, é um grande fechamento para várias das disciplinas que a gente ouviu até agora, que a gente aprendeu até aqui. Porque uma vida mais simples, ela nos ajuda na prática das disciplinas espirituais que nós estamos aprendendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouco. E toda vez que a gente pensa, né, numa vida simples, numa vida tranquila, tem duas imagens que me vêm à cabeça. A primeira, talvez seja que passa por todo mundo, que é na beira da praia, com uma água de coco, esquecendo dos boletos a pagar, curtindo a vida, aquele barulhinho da onda. Isso parece uma vida simples, né? Embora eu sei que a gente mora longe da praia, existe uma simplicidade em estar na praia. Eu amo, 10/10 para mim. Mas uma outra cena que, quando eu penso em simplicidade, vem à minha cabeça, sempre é um casalzinho de idosos sentado na praça, conversando. Quem aqui, quando pensa em simplicidade, também lembra de velhinhos? Legal, algumas pessoas. Sabe aqueles dois velhinhos bem que fala calmo, fala tranquilo, só curtindo a vida ali de uma maneira simples, né? Conversando um com o outro, admirando. E isso para mim parece um pouco, me lembra um pouco de uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida boa de se viver, algo que eu almejo. Mas eu fiquei pensando, quando eu estava meditando sobre simplicidade, que por que eu não busco essa simplicidade na minha vida desde agora, né? Em Eclesiastes, no versículo 7, no versículo 29, o autor do texto vai dizer assim: o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto. E tem uma versão específica da Bíblia que diz: Deus fez o ser humano simples, mas ele se meteu em muitos problemas. Mas nós complicamos tudo. A verdade é que Deus criou o ser humano, o homem, de uma forma simples. Deus criou o homem simples. Mas nós complicamos tudo. Quando a gente fala sobre simplicidade, a gente está falando a respeito de confiança, a respeito de liberdade. A disciplina cristã da simplicidade, ela é uma realidade para nós, ela deve ser uma realidade para nós. E nós vamos ver ao longo dessa noite que ela é uma realidade interna, com expressões internas também. Inevitavelmente, a disciplina espiritual de simplicidade, ela reflete no nosso estilo de vida. E tem que ser assim. Ao pensar em uma vida simples no exterior, a gente deve pensar também numa mudança do nosso interior. Sem uma coisa, sem a outra, nos leva a viver uma vida legalista, baseado em leis e ritos. Não é isso que a gente quer aqui. Pelo menos não ao longo de toda essa série. Ao viver uma vida simples, uma vida de simplicidade, nós podemos experimentar a verdadeira liberdade. Isso nos permite falar de forma confiável e honesta uns com os outros.
A gente, ao viver uma vida simples, a gente não se importa mais tanto com o status e com a nossa posição social. A gente para um pouquinho com nossas extravagâncias. Os nossos bens, aquilo que nós temos, passam a ter um real significado na nossa vida e na vida dos outros também. Richard Byrd, depois de passar um tempo sozinho, no Ártico, no frio, isolado de todo mundo, ele registrou no seu diário dizendo: estou aprendendo que um homem consegue viver profundamente sem uma enormidade de coisas. E é meio sobre isso que a gente vai falar essa noite. E antes de continuar, eu quero dizer que talvez 95% daquilo que eu vou falar hoje foi extraído do livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Então, para não ficar chato, eu não vou ficar citando ele toda hora. Mas assim, 95% do conteúdo foi extraído do livro. Se você tem o livro, se você já leu, você vai perceber isso. Se não, você pode ler o livro depois, é um livro muito bom. Mas quero deixar isso bem claro. E bom, baseado nessa frase de Richard Byrd, que aprendeu que um homem consegue viver profundamente sem uma enormidade de coisas, eu quero que a gente comece a refletir um pouquinho a respeito do estilo de vida que nós vivemos hoje nos séculos 20 e 21. Porque viver sem uma enormidade de coisas é claramente um problema na nossa cultura, né? O mundo, depois de sua ruptura com Deus, depois da queda, ele nos expõe diversos desafios. E o mundo atual, nosso mundo contemporâneo, talvez exponha ainda mais desafios para nós. E eu tenho uma convicção plena de que a simplicidade é um desses desafios. Porque o mundo moderno, ele é terrível quando o assunto é consumo. Nós estamos presos naquilo que Richard Foster vai chamar de labirinto de vínculos que competem entre si. Nós temos vários vínculos que competem entre si, desejos e racionalidade, e nós estamos presos como seres humanos nesse complexo labirinto. Em um momento, nós tomamos decisões de forma equilibrada e totalmente racional e sensata. Logo em seguida, nós somos motivados apenas pelos nossos desejos ou por aquilo que as pessoas vão pensar de nós. E isso reflete completamente nos nossos atos de consumo. Nós assumimos então uma posição de vergonha, até mesmo das roupas que nós usamos ou do carro que nós temos. Nós deixamos de usar alguma coisa baseado naquilo que os outros vão pensar e não necessariamente numa decisão racional, ou naquilo que é bom ou naquilo que é útil para mim. Nos convenceram que andar desatualizado é perder o chão da realidade. Então, toda vez que nós nos sentimos desatualizados, ultrapassados, parece que a gente não vive a vida como ela é. Eu preciso do novo, eu preciso do mais moderno, eu preciso do mais recente, eu preciso estar 100% atualizado, estilo Bomba Pet. Essa só os jogadores de PlayStation vão entender. Mas a gente precisa estar 100% atualizado, a gente precisa, porque senão nós não estamos vivendo de acordo com a realidade que o mundo nos propõe. E é muito esquisito isso. O estilo de vida que nós temos no século atual é muito esquisito. E sabe, nós mudamos os nomes das coisas para tentar enganar a nós mesmos. O que é cobiça, nós chamamos de ambição. Não, eu não sou um cara cobiçador, eu sou ambicioso. Tenho planos grandes para o meu futuro. Aquilo que chamamos de prudência, na verdade, é medo. A gente esconde muitas coisas, deixa muitas coisas encobertas, porque o que nós temos é medo e não uma verdadeira prudência. Aquilo que é ganância, nós chamamos de diligência. Sem falar que nenhum dos avanços culturais que hoje nós temos aí na sociedade, que nos propõem, nenhum deles propõe uma mudança real na sociedade. No final de contas, eles não estão preocupados com os problemas fundamentais que temos.
Eles estão preocupados com o tal do self, o tal do eu. Não estão dispostos a tratar daquilo que é a realidade profunda de muitas almas. Os problemas que nós temos hoje, que essa sociedade atualizada, consumista, desejosa por mais, gananciosa, eles não estão dispostos a mudar o mundo de verdade. O que falta para esse mundo é uma base sólida e coerente, segundo o qual orientar nossas vidas. Porque nesses tempos de liquidez, né, nesses tempos de subjetividade e nossas, suas verdades, o que falta nisso tudo é alguma base sólida, onde a gente possa pautar e orientar a nossa vida, ter uma direção. E que bom que isso não nos falta, amém? Amém, porque para aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que seguem ao Mestre fielmente, sabem que não nos falta uma base sólida. Nós temos essa base sólida, a palavra de Deus revelada a nós. Nós temos como nos orientar. E a verdade é que sem esse centro divino, vamos assim chamar, sem essa base sólida de apoio e de direção, a nossa falta ou a nossa necessidade de segurança, ela nos levou a um apego insano às coisas materiais. Se você parar para pensar, todas essas meias verdades, relatividades, subjetividades, elas não promovem nenhum tipo de segurança, porque aquilo que é um pensamento hoje, amanhã muda. E eu não tenho aonde me basear. Aquilo que há 10 anos atrás era considerado ok, hoje já não é mais. E eu estou falando de valores e princípios aqui. Não existe uma base. E quando a gente não tem essa base sólida, ainda há uma necessidade de segurança em cada um de nós. E aí nós começamos a nos pegar de maneira desesperada as coisas materiais, achando que isso nos garante alguma coisa. Porque se eu não tiver amigos, se eu não tiver bons relacionamentos, se eu não tiver fé, se eu não tiver qualquer coisa dessa, pelo menos eu vou ter meu dinheiro, minhas conquistas, aquilo que eu me esforcei muito para ganhar ao longo da minha vida, e isso é capaz de me sustentar e de me proteger. E aí a gente acaba ansiando por coisas que a gente não precisa e que a gente jamais vai desfrutar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma das minhas dificuldades. Mas a gente acaba ansiando por ter essas coisas que a gente não precisa, que provavelmente a gente jamais vai usar. A gente compra coisas para impressionar pessoas que a gente nem gosta. Mas existe uma necessidade tão grande de segurança e que quem não tem Jesus, quem não tem uma base forte para isso, não encontra, que a gente começa a viver de uma maneira doentia. É doentio a forma com que nós vivemos no mundo atual. E o Richard Foster, ele diz que se conformar com uma sociedade doente é adoecer. Então, se nós achamos que é normal o estilo de vida que as pessoas têm, se nós achamos que é normal essa falta de base sólida, essa falta de segurança, esse depósito desenfreado da nossa confiança em bens e coisas, se nós nos conformamos com isso e achamos que isso é legal, e eu não vou nem dizer que se nós fazemos isso porque fazemos, mas quer dizer que a gente é tão doente quanto o mundo que condenamos. Isso é só uma prova de que nós estamos doentes também. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E é por isso que nós cristãos precisamos falar sobre simplicidade. Porque nós precisamos articular uma maneira mais saudável, mais humana, e eu diria que até nova, mas não tão nova assim de se viver. Amém? Bom, o que a Bíblia então diz a nós a respeito da simplicidade? Vocês vão entender ao longo dessa pregação que quando a gente fala e trata de simplicidade, não tem necessariamente a ver com dinheiro, mas envolve também dinheiro. A gente vai falar mais sobre isso na disciplina de generosidade. Mas quando a Bíblia trata a respeito de dinheiro e a respeito de bens e de um estilo de vida mais simples, muitas vezes a gente
pensa que é uma questão de interpretação pessoal ou uma simples interpretação cultural para aquela época. Mas a verdade é que, do início ao fim da Bíblia, nós vemos Deus e falando através de Jesus vários ensinamentos a respeito disso. E eu quero passar rapidamente por alguns desses. Eu não sei se você vai querer anotar, porque eu vou dar algumas referências para vocês aqui. Mas também, se alguém quiser depois, pode me procurar, eu compartilho esses mesmos versículos. Ou você pode também adquirir o livro Celebração da Disciplina, que eu tirei todos eles de lá. Mas fiquem tranquilos, como um bom pastor, eu verifiquei se tudo que ele falou no livro está na Bíblia, tá? Bom, quando Deus instituiu o seu povo, quando Deus instituiu ali a nação de Israel, Ele deixou claro para todos eles que tudo que eles tinham era dele. E isso é um princípio muito importante para nós essa noite. Deus deixou bem claro que a terra era dele, tudo que eles tinham era dele, que ele era o provedor de Israel. Inclusive, o povo de Israel passou por alguns testes no deserto, onde eles achavam que quem dava alimento a eles era o Egito, mas Deus fez questão de mostrar que não, dando a eles o maná. Você pode ver isso lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, toda essa jornada, mas Levítico 25, no versículo 23, é onde Deus fala bem claramente: não vendam essas terras, porque essas terras não são de vocês, são minhas. Eu estou dando para vocês. Então vocês não têm direito de vender aquilo que não é de vocês. Salmo 62, no versículo 10, a Bíblia diz assim: se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Então, lembra aquela questão de confiança? A Bíblia vai falando um pouco sobre isso. Salmo 62, 10. O 10º mandamento que Deus deu a Moisés e deu ao povo de Israel diz: não cobiçarás. Isso, o 10º mandamento é não cobiçarás. E mais uma vez eu quero enfatizar aqui, eu já disse isso outras vezes, que a cobiça é o mandamento que traz a nós a consciência do pecado. Foi isso que trouxe a consciência do pecado ao apóstolo Paulo, quando ele estava cobiçando, porque a cobiça é falta de um coração contente e agradecido em Deus. Toda vez que nós cobiçamos algo que não é nosso, nós falamos para Deus que Ele não é o provedor da nossa vida, porque tem algo nos faltando. Então a Bíblia fala, o 10º mandamento, dos 10 principais ali, né, o 10º fala: não cobiçarás. No Salmo 23, Davi vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Algumas versões dizem: não terei falta de nada. O autor de Provérbios, no capítulo 11, versículo 23, vai dizer: quem confia nas suas riquezas cairá. Jesus, ele declarou uma guerra aberta ao materialismo enquanto ele esteve aqui na terra. O termo aramaico para riquezas é mamon. Talvez você já tenha ouvido alguém falar aqui, né? Não deixe mamon dominar você. Mamon é o termo aramaico, que era a língua que Jesus falava, para riquezas. Em Lucas, no capítulo 16, versículo 13, Jesus diz: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mas quer dizer, vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Jesus faz a famosa comparação com o camelo, né? Que é mais fácil um camelo atravessar o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele também fala no Sermão do Monte, e isso se repete lá em Lucas, que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E foi por isso que ele disse: não acumulem tesouros aqui na terra, onde a traça pode o corroer. E isso não é uma sugestão ou uma condição. Jesus está afirmando que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então não é uma frase condicional, é uma afirmação de Jesus. Ele também exortou um jovem rico a adotar uma atitude de desapego, de total desapego. Literalmente se livrar de todos os bens que ele tinha.
Em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, Jesus diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Foi Jesus quem disse isso. Em Lucas, no capítulo 15, versículo 33, a Bíblia diz: vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Jesus afirma que, de fato, se desejamos o reino de Deus, precisamos abrir mão de tudo para obtê-lo. Jesus fala bastante sobre dinheiro e sobre simplicidade. Esse não é um assunto esquecido na Bíblia. Mas não foi só Jesus que falou. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, ele vai dizer assim: contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei vocês, nunca te abandonarei. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam por tanta cobiça e inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Olha só, a Bíblia fala que o homem mata, planeja guerras por conta da cobiça. Não faz sentido isso? Para estudar aí as histórias das grandes guerras. Será que não tem a ver com cobiça, com desejar algo que não é meu? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, alerta que aquela igreja deve ter uma disciplina rigorosa com aqueles que são avarentos. Ele recomenda que as pessoas não andem com quem é avarento. Eu quero deixar bem claro, pessoal, para todos vocês, que a intenção de Deus é que todos nós tenhamos a provisão adequada, tá? Ao longo dessa noite também espero que vocês percebam que não é para todos nós nos juntarmos e fazermos um voto de pobreza coletiva, porque pobreza não é simplicidade. Quero que isso fique bem claro, tá? Deus quer que todos nós tenhamos a provisão adequada para viver uma vida bem. E hoje nós sabemos que a simples falta de provisão já nos causa muito transtorno. E talvez nos tempos em que nós vivemos, as coisas estão ainda mais difíceis em relação à provisão e sustento. Eu lembro que quando eu e a gente estava se planejando para casar, a gente fez uma lista, né, uma tabela de todos os nossos gastos, todos os nossos gastos, e quanto a gente precisava ganhar para poder casar. Acho que isso foi uns 2 anos antes da gente casar, talvez, por aí. E eu não sei se até hoje a gente está ganhando aquilo que a gente planejava para precisar casar. A gente vai fazer 6 anos de casamento. Mas eu sei, tudo bem, né? Uma inocência, né, de 2 jovenzinhos apaixonados. Mas assim, eu sei que as coisas são caras. Se você vai no mercado toda semana, você sabe que as coisas estão muito caras. E o ganho, o sustento, o salário do trabalhador, ele não está acompanhando o ritmo do preço das coisas. E isso por si só já nos causa muito transtorno. Mas sabe, quem vive uma vida totalmente baseada na provisão material, também vive em constante aflição. Por isso que eu falo que, eu estou falando para vocês que a intenção de Deus não é que a gente não tenha a provisão adequada, pelo contrário, Ele quer. Porque tanto o muito pobre quanto o muito rico passam por aflições. A diferença é que um passa em casa e o outro passa em Paris. Mas tudo bem, né? Ficar triste em Paris, puxa. Só uma piadinha, mas eu amo esse meme. Mas é tudo uma questão de equilíbrio. Porque pobreza forçada não é o que Deus quer de nós. A criação de Deus, ela é boa e deve ser desfrutada. A simplicidade, ela é capaz de encontrar satisfação nas dificuldades e na abundância também. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios.
Deus também não quer de nós uma renúncia total ao prazer ou ao conforto que essa vida pode nos dar. Isso é denominado de ascetismo e também contraria a Bíblia, porque parece que o mundo espiritual é bom e o mundo material é ruim. E aí a gente ignora que Deus criou um mundo e por mais que houve uma queda e tudo se corrompeu, o que Deus criou ainda é bom e Ele espera que nós entendamos e desfrutemos. É assim que fala? Desfrutemos, tá certo? Obrigado, alunos. É isso que Deus espera de nós. E Richard Foster, mais uma vez, ele vai dizer que a simplicidade é a única coisa que nos proporciona uma reorientação suficiente para que os bens materiais sejam genuinamente desfrutados sem que nos destruam. A simplicidade, ela nos liberta para recebermos a provisão de Deus como dádiva, que não serve para ser retida, mas sim para ser repartida com liberdade. Olha que coisa linda. E sabe, querendo ou não, a simplicidade, ela é uma das disciplinas mais visíveis que nós temos. Eu não sei se você está orando, eu não sei se você está jejuando, eu não sei se você está vivendo um tempo de solitude, eu não sei se você está recebendo bem as pessoas, até porque você não me chamou ainda para sua casa. Mas assim, a simplicidade, embora é possível, é mais difícil de disfarçar. A gente sabe quem vive uma vida simples ou não. E, mais uma vez, isso não tem necessariamente a ver com a aparência, tá? Importante. Mas é difícil a gente entender o limite entre o ensino e a prática da simplicidade. Talvez seja até esse o motivo da gente falar pouco sobre isso. Você costuma falar sobre uma vida simples com as pessoas? Sem ser naquele momento que você está extremamente frustrado, que não alcançou os sonhos, ou a meta que você traçou para a sua vida é muito difícil. Aí você fala, eu queria vender as coisas, tudo que eu tenho, e viver na praia, viver da minha arte. A gente só pensa isso de verdade quando a gente está frustrado, porque no dia a dia ninguém quer viver uma vida mais simples. A gente já sofre tanto com o que a gente tem. Então, por isso que a simplicidade ela é difícil de falar. E talvez, só talvez, se a gente tiver um ponto de apoio para falar mais sobre isso, vai nos ajudar. Então, eu quero agora que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Calma, a gente não vai começar agora, a gente já está no meio da pregação, tá? Fiquem tranquilos. Imagina se eu tivesse que falar sobre generosidade hoje, eu já falei 37 minutos, eu acho. Não, 27. Mateus, no capítulo 6, a gente tem ali aquilo que chamamos de a teologia do lírio, ou dos lírios. Você nunca ouviu falar? Vou apresentar a você uma nova vertente teológica, a teologia dos lírios. Lá no versículo 25, Mateus 6, versículo 25, a Bíblia diz assim: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Beleza. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem aqui acha que vale mais do que um passarinho? Não, na moral, gente, a autoestima está baixa de alguns. Eu quero dizer que Jesus diz que você vale mais que um passarinho, amém? Bom, vamos lá. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Basicamente, quem de vocês pode acrescentar um dia mais à sua vida? Tem alguém aqui que é capaz? Talvez você possa evitar
a diminuição, né? Toda vez que eu como uma comida muito gordurosa ou maléfica, eu falo, hoje eu perdi X dias de vida. Então, talvez você possa até, não perder. Mas quem aqui pode ganhar um dia de vida a mais? Por vontade própria? Ninguém. Versículo 28. E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios. Ó, a teologia do lírio. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, o homem mais sábio e provavelmente mais rico de toda a história da humanidade, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, no forno, não fará muito mais por vocês, homens e mulheres de pequena fé? É isso que nós somos, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nós vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Aí vem o famoso versículo, né? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Atenção, adolescentes, eu não quero ninguém chegando em casa hoje e falando para o pai ou para a mãe que você aprendeu na teologia do lírio que você não precisa trabalhar, que você vai ganhar suas roupas e sua comida, tá? Não é disso que o texto se trata, espero que esteja bem claro, talvez alguns jovens também, né? Não é disso que se trata. Mas o ponto de apoio, a nossa base para falar sobre a disciplina da simplicidade é buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, antes até mesmo de buscar uma vida simples. De modo que ao buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo o que nos é necessário, virá no momento apropriado. Bom, brinquei do casamento, vocês conhecem o milagre do casamento, né? Quem aqui é casado conhece o milagre do casamento. Porque ao você planejar a festa e tudo mais, você fala, é só um milagre. Os casados passam por isso e a gente teve a oportunidade, assim, sendo bem sincero, tem muita coisa do nosso casamento que até hoje eu não sei como que pagou, mas pagou. Não teve nenhuma dívida. Mas sabe, de modo que tudo que nos é necessário virá no momento apropriado. Lembrando, nada deve estar à frente nas nossas vidas do que a busca pelo reino de Deus. Como eu falei, se até o nosso próprio esforço em viver uma vida mais simples estiver à frente disso, isso pode se tornar uma idolatria no nosso coração. Talvez o nosso esforço de mudar o mundo, de fazer a igreja crescer, se até isso estiver à frente da nossa busca pelo reino de Deus e pelo rei do reino, então tudo isso pode virar uma idolatria no nosso coração. E lembre-se que não tem, mais uma vez, não tem necessariamente a ver com ter ou não bens. Porque tanto os gananciosos quanto os avarentos, eles podem se encontrar em lugar de preocupação. Mas é de fato, o que o texto está dizendo aqui para nós na teologia dos lírios, é que de fato só é livre aquele que busca o reino de Deus. E livre das preocupações desse mundo. Das preocupações em relação aos nossos bens, da preocupação em relação ao que vamos comer, beber, vestir. Claro que nós devemos viver de uma maneira diligente, sem negligenciar o sustento, o nosso trabalho, mas crer que de fato Deus é Deus, e se Deus é Deus,
Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da minha e de sua vida. Entende por que simplicidade tem a ver com confiança? Porque a partir do momento que eu não confio mais de que Deus é Deus e que Ele dá conta das coisas, eu começo a ficar preocupado achando que eu tenho que resolver alguma coisa por conta própria. E a partir do momento que eu deixo de confiar em Deus, que Ele é Deus, que Ele está no controle de fato das coisas, aí eu começo a buscar em outras coisas aquilo que pode me sustentar. E a gente volta lá no começo dessa pregação. Paulo ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso serve, então, para quem tem mais, para quem tem menos também. Então, nenhum de nós, não importa a sua faixa de renda, de onde vem seu sustento, tudo isso aqui é para todos nós. Bom, então, essa liberdade das preocupações, e se livrar de uma vez da ansiedade dos nossos dias, de tentar viver uma vida mais simples, ela precisa expressar em nós 3 atitudes internas. Então eu quero que você anote essas 3 atitudes internas. Tá? Então, a evidência de que nós de fato não estamos preocupados com o nosso amanhã, ou que nós confiamos plenamente em Deus, que Ele é o sustentador de todas as coisas, então ela evidencia 3 coisas internamente em nós. Então você vai perceber, a partir de quando você começar a praticar a disciplina da simplicidade, 3 mudanças no seu coração. A primeira delas, já está aparecendo aí, né? A primeira delas é considerar dádiva de Deus, presente de Deus, tudo aquilo que nós possuímos. Nós trabalhamos, mas sabemos que não é nosso trabalho. Não é o nosso trabalho que nos dá aquilo que temos. Nós vivemos pela graça até quando se trata do pão nosso de cada dia. Por acaso você criou o ar que você respira? Você comprou o ar que você respira? Por acaso você pediu para alguém ou você teve a capacidade de criar o sol, as águas, aquilo que nos fornece energia, saciedade, vitalidade? Por acaso é você, meu amigo, minha amiga, que foi quem fez todas essas coisas? Pô, você é demais. Não foi. Tudo que nós temos, inclusive a nossa vida, não é resultado do nosso próprio esforço, né? Nem a nossa salvação é. Eu fiquei pensando ontem teve uma chuva, tempestade muito doida aqui em Campo Grande. Nem sei, porque mal choveu, mas o estrago é como se fosse chuva. Nós ficamos sem energia lá em casa cerca de umas 6 horas, 9 horas, sem luz. Bastante, né? E eu não sei vocês, mas é desesperador você ficar sem energia quando você não está programado para isso. É desesperador. E a gente acha que está no controle de todas as coisas, né? Sempre. De que tudo que nós temos fomos nós quem ganhamos. Mas não. Quando nós entendemos que tudo o que temos foi uma dádiva do próprio Deus, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nosso sustento, talvez até mesmo a nossa capacidade para trabalhar e ganhar e conquistar coisas, a partir do momento que nós entendemos que tudo isso é dádiva de Deus, a gente consegue viver uma vida um pouquinho mais livre de preocupações. Porque se Deus deu, Ele sabe o que eu preciso. Se Deus tirou, Ele continua sabendo o que a gente precisa, porque Ele não mudou. O plano dele não mudou, a rota do mundo está seguindo o curso que deve seguir. E a partir do momento que eu entendo que o que Deus tudo que eu tenho, tudo, é uma dádiva de Deus, eu não preciso ficar preocupado, porque as coisas que eu ganhar daqui para frente vai continuar sendo Deus que me deu. E aquilo que eu não ganhar é porque Deus sabe e entende que eu não preciso daquilo para mim. Então, o primeiro passo para viver essa liberdade das preocupações e evidenciar de fato uma simplicidade interna dos nossos corações é considerar a dádiva de Deus tudo o que nós possuímos. Tranquilo?
Amém? A segunda atitude interna, a segunda coisa que nós precisamos mudar em nós mesmos, é saber que é assunto de Deus e não nosso cuidar do que temos. Deus é capaz de cuidar de tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos, fica tranquilo, tá? É claro que nós não seremos descuidados. Eu queria muito viver numa sociedade onde fosse possível você deixar o seu carro destrancado, com a chave no motor, ou sua casa aberta, e ninguém fosse fazer nada com seus bens. Eu queria muito experimentar um dia isso. Infelizmente, não é assim. Infelizmente, a nossa realidade não é assim. Então, nós precisamos continuar sendo cuidadosos com nossas coisas. Mas a gente precisa entender também que se Deus pôs algo na nossa mão, Ele é capaz de cuidar daquilo melhor do que nós. Inclusive, se a gente não precisar daquilo, tem um pouco a ver com o primeiro tópico. A Bíblia fala, né, que se Deus não cuidar da cidade, em vão vigia os sentinelas. Se Deus não está cuidando, se Deus não está protegendo, você pode comprar o melhor sistema de segurança, você pode viver num bunker isolado, que se for para o mal vir, ele vai vir. Não tem como escapar. Então, nós não estamos imunes ao nosso problema. Inclusive, algo que é importante para nós é saber que é assunto de Deus cuidar do que nós temos, inclusive da nossa reputação. Porque essa é uma coisa que pega, né? A gente tem um zelo tão grande pela nossa reputação. O que será que vão falar de mim? O que será que estão pensando de mim? O que será que vão pensar se eu agir de tal modo? O que será que vão falar se eu fizer tal coisa? E Deus cuida de você, Deus cuida até da sua reputação. Não fique preocupado com isso. Lá, Mateus capítulo 5, final das bem-aventuranças, Jesus fala, olha, fica tranquilo, se começarem a falar mal de você, se começarem a perseguir você por amor ao meu nome, porque lá no céu você está sendo bem falado. Então Deus é capaz de cuidar da sua reputação também. Quando nós estamos buscando o reino de Deus em nossas vidas, essas atitudes nos acompanham. E a terceira atitude interna é pôr os bens que nós temos à disposição de outros. Richard Foster, ele fala no livro que se não conseguirmos colocar o que temos à disposição da nossa comunidade, quando está claro que isto é correto e bom, é porque esses bens são roubados. Talvez você não tenha entendido a profundidade disso. É basicamente assim, se eu roubei um carro, eu não posso falar assim, não, Felipe, ó, viaja aqui no meu carro, pode passar na Blitz, Detran, tranquilo, nada vai te acontecer. Eu não tenho essa capacidade, porque o carro é roubado, eu roubei de alguém. Quando eu não tenho a capacidade de compartilhar com as pessoas aquilo que Deus me deu, é porque eu acho que não foi Deus que me deu. Porque eu acho que fui eu que me dei. E eu estou roubando de Deus. Deu para entender? Deu para entender. E na verdade a gente faz isso porque a gente tem medo de ficar sem, tem medo do futuro. A gente está muito apegado às coisas, ansiosos e preocupados. Mas se realmente acreditamos que Deus é quem Jesus diz ser, a gente não precisa ter esse medo. E quando nós temos esse entendimento que Deus é de fato um Deus amoroso, um Pai cuidadoso, a gente não precisa ter medo de ficar sem, a gente pode compartilhar aquilo que Ele nos deu, porque a gente dessa forma está servindo um ao outro, abençoando a vida de um ao outro, e isso é viver em comunidade, que também é um passo de um discípulo de Jesus. Então, quando nós estamos buscando de fato o reino de Deus, antes de qualquer outra coisa, essas três atitudes, elas passarão a se caracterizar na nossa vida interna. Quando elas estão juntas, elas de fato definem o que é não andar ansioso. Então, você quer saber se uma pessoa não anda ansiosa, se ela não tem problema com preocupações, ansiedade? É uma pessoa que entende que tudo que ela tem foi Deus que deu. Ela entende que Deus é capaz de ser Deus e de cuidar de tudo aquilo que tem confiado a Ele.
e é uma pessoa que é capaz de compartilhar aquilo que recebeu, porque sabe que Deus é um Pai amoroso que cuida de todas as coisas. Crendo assim e vivendo assim, nós tomamos posse de que serão nossas todas essas coisas, que nos serão acrescentadas. Tudo que é necessário para se ter uma vida digna, Deus está provendo para nós. Amém? Mas eu falei lá no começo, não passa ainda, porque eu não quero que ninguém se assuste. Era impossível pregar as duas coisas, impossível. Eu falei lá no começo que a disciplina da simplicidade... Vocês estão comigo até agora? Sim? Beleza. A disciplina da simplicidade, ela tem atitudes internas, expressões internas, mas ela também tem uma expressão externa. Como eu falei, é a disciplina mais visível para nós, provavelmente de todas. Então, ela se baseia numa mudança interna, e sem essa mudança interna é impossível que ela aconteça, mas ela necessariamente gera uma expressão externa. Vocês estão vendo que tudo isso que a gente falou, ela reflete num modo de vida e numa atitude externa. E assim, é claro que aqui, ao falar de atitudes externas sobre a simplicidade, a gente corre muito risco de ser legalista. Muito risco de ser legalista. Mas a gente precisa estar disposto a correr esse risco como comunidade. Eu sei que vai chegar em algum momento que a gente pode pensar, ó, aquela pessoa ali, ela está só fingindo que é simples. Ou ela quer pagar uma de simplão. A gente sabe o quanto o pai dela ganha, o quanto ela tem, a gente sabe como é que é a vida dela. Esse negócio de conquista não foi ela, a gente sabe disso. Corremos esse risco, mas não dentro da igreja, amém? Dentro dessa igreja aqui, nós vamos ser capazes de olhar uns para os outros com os olhos espirituais e entender que todos nós estamos numa tentativa de sermos pessoas melhores e mais simples. Amém? Então, as atitudes internas foram só 3, que era considerar a dádiva tudo que Deus nos deu, confiar que Deus é capaz de proteger aquilo que nos deu e sermos capazes de compartilhar aquilo que Deus nos deu. As atitudes externas são 10. Mas eu prometo para vocês que a gente termina isso antes das 9, com certeza. Com certeza. Tá bom? Vocês estão comigo? Até o fim? Por uma vida mais simples? Então, essas 10 atitudes externas, essas 10 expressões externas, elas são, na verdade, já é quase como uma dica prática de como a gente pode viver uma vida mais simples. Se alguma te chocar, a gente pode conversar sobre isso depois. Quero mais uma vez deixar bem claro que várias dessas são muito difíceis para mim. Eu vou até compartilhar um testemunho. Mas vamos lá. A primeira atitude externa. Volta, rapidão. Isso. Faz assim. Não passa nenhuma agora. Quando eu falar as primeiras 5, daí você passa para quem quiser tirar foto. Vai ser melhor, tá? A primeira atitude externa que você pode tomar para uma vida mais simples é: compre as coisas pela utilidade que tem e não pelo status que elas oferecem. Carro, casa, roupa. A maioria das pessoas não precisa de muita vestimenta, mas vivem comprando roupa. E a pergunta que eu faço para você é: você compra roupa porque você precisa ou porque você quer se manter na moda? E, gente, é ótimo andar na moda, tá? Eu sou totalmente a favor. Embora eu nunca sei se eu realmente estou na moda ou não. Mas acho legal, né? É muito legal a gente olhar para uma pessoa e falar: cara, como essa pessoa se veste bem, não é? Cara, o Luiz Miguel às vezes vem com uns looks que eu falo: nossa, o cara se veste bem. Tem uns adolescentes assim que se vestem muito bem. Olha lá. Não, eu não vou citar nomes para vocês não ficarem muito orgulhosos, vaidosos.
Mas de verdade, vamos lá. Eu não sou um especialista, mas dá pra gente se manter na moda sem muita coisa. A pergunta que eu faço para você é: as roupas que você tem comprado é porque você realmente precisa ou porque você quer estar atualizado? Né? Para de tentar impressionar as pessoas com aquilo que você tem e comece a impressioná-las com quem você é. Eu garanto que vai ter muito mais valor isso. E isso aqui é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, mais ou menos. Na verdade, eu não tenho, mas eu vou contar uma história para vocês. Porque eu gosto de comprar coisas extremamente úteis para mim. Então, quando eu vou comprar algo, eu avalio o máximo que eu posso para saber se aquilo vai atender às necessidades que eu tenho em relação à utilização. Então, eu passo horas lendo reviews, vendo vídeo no YouTube de pessoas que já compraram um produto. E aí eu quero até compartilhar, é um testemunho assim, que eu me preocupo muito com a utilidade, só que a minha esposa não entende muito isso. E vou explicar o porquê. Uma vez nós fomos ao shopping, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas se eu já contei, vou contar de novo. E eu estava precisando, é verdade, estava precisando de uma calça jeans. Mas assim, eu não sou um cara que tenho muitas calças, então eu precisava de uma calça assim, que fosse boa, que fosse versátil, que fosse com uma qualidade boa, que desse para utilizar com vários looks diferentes. Então assim, tinha que ser uma calça específica. Vocês me entendem, né? E eu estou certo em fazer isso. Né? Eu não quero comprar várias calças, quero comprar uma que seja boa. E acontece que nesse dia eu fui em todas as lojas do shopping que vendiam calças masculinas. Todas. Acho que a gente ficou mais de 3 horas no shopping. E eu não comprei nenhuma. Porque nenhuma era útil o suficiente. Mas eu tô certo, não tô? Tipo... Que isso. Bom, era só uma brincadeira, na verdade aconteceu de fato, mas não sei nem se tem muito a ver, mas tem um pouquinho, né? Primeira atitude externa: compre coisas pela utilidade que ela tem e não pelo status que elas conferem. Como eu falei lá no começo, às vezes você compra coisa que você nunca vai usar na sua vida. Repensa as suas atitudes de consumo. A segunda atitude externa que você pode ter é: rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Uma vida de simplicidade não condiz com uma vida de dependência. Lembre-se que simplicidade é liberdade. Viver uma vida simples é viver uma vida livre e não uma escravidão. E se você precisa de algo que se tornou quase que incontrolável, insaciável na sua vida, no seu dia a dia, é porque você está viciado nisso. Se livre dos vícios. Às vezes é bebida, alcoólico ou não, às vezes é café, como o Felipe falou semana passada, às vezes é refrigerante, às vezes é televisão, quebra a sua e joga fora. Não, brincadeira. Mas assim, tira a televisão do seu quarto, se você tem, ou da sua sala, guarda ela por um tempo. Mas para você saber e identificar quais são os seus vícios, é básico. Se existe qualquer tipo de compulsão indisciplinada com alguma coisa, é porque virou um vício. Então, se você não consegue controlar o tempo que você passa nas redes sociais, se você não consegue controlar a quantidade de refrigerante que você ingere ou de qualquer alimento não nutritivo na sua dieta, talvez você seja viciado nisso. E viver uma vida de vício é contrário a viver uma vida simples. Então rejeite qualquer coisa que crie em você algum tipo de dependência. Amém? Então foram 2. O terceiro é: desenvolva o hábito de dar as coisas. Para de acumular. Basicamente é isso. Eu sei que brasileiros, nem tanto, né, talvez, mas tem algumas famílias que sofrem. Tem aquele programa lá, né, acumuladores. É bizarro, bizarro. Então, se você está apegado demais a um bem, alguma coisa que você tem, considere a opção de dá-lo. De dar para alguém que talvez vá utilizar também.
Mas pare de acumular coisas, né? A gente às vezes acumula muita coisa que a gente não usa, que não tem mais utilidade para nós. Vamos tentar desenvolver o hábito de dar as coisas, abençoar também outras pessoas. Então, compre coisas pela utilidade que tem, não pelo status. Rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Desenvolva o hábito de dar coisas. 4. Cuidado com as propagandas que prometem praticidade e melhor desempenho. Nem sempre, gente, praticidade é simplicidade, tá? Tomem cuidado com isso. Existem coisas que prometem tornar o seu dia mais prático, mas talvez comprometam você em alguma outra área. Nós produzimos, como sociedade, muito lixo no geral. Gastamos também muita energia. A verdade também é que pouco falamos sobre isso, mas nós somos irresponsáveis com a criação que Deus fez. Somos responsáveis com a natureza. Então a gente é muito consumista, gasta muito. Considere que talvez de vez em quando vai ser melhor para você varrer a sua própria casa do que usar o robozinho que varre. É verdade. E eu estou falando isso sem ter o robozinho. Então, se você tem um robô, não estou te julgando, tá? Porque provavelmente eu gostaria de usar o robô. Mas entendam que há um princípio aqui. Não saia comprando coisas pela simples promessa de praticidade ou até mesmo de desempenho. Considere um pouco esperar e usar as coisas de uma maneira mais saudável. Poxa, se você tem o iPhone 14 Pro, será que você precisa mudar para o 15 assim que lançou? Ou se você tem o 15 Pro, precisa ter o 16? Vai ter tanta mudança assim de um para o outro? A gente está tão apegado em ter um desempenho melhor, em ter uma praticidade melhor na nossa vida, que a gente sai comprando coisa de uma forma desenfreada. Isso é ruim para nós. A quinta coisa, agora pode colocar todos, por favor. Todas as 5. Né? A quinta coisa é, aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. E isso para mim é difícil, tá? Porque eu sou do tipo assim, bom, se eu vou surfar, é melhor eu surfar com a minha própria prancha. Mesmo morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se um dia eu for conhecer a neve, for esquiar, acho que se eu tiver meu próprio esqui, eu vou esquiar melhor. Eu sou assim, tá? Então, por isso que tô falando, isso aqui é para mim. Mas não só de coisas materiais, mas possuir coisas, ela é uma obsessão da nossa cultura. Porque quando a gente possui algo, a gente pensa que tem o controle daquela coisa. E se a gente tem o controle de algo, a gente acha que aquilo vai ser mais prazeroso para nós. A gente consegue desfrutar da praia sem querer comprar uma ilha particular. É verdade. A gente consegue desfrutar da natureza sem querer comprar uma fazenda tipo a do Zé Felipe. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente pode aprender a desfrutar das coisas sem necessariamente possuí-las. A sexta coisa é desenvolva um apreço profundo pela criação. Gente, Deus criou um mundo bom, caído. O mundo caiu, mas Deus criou um mundo bom. Aprenda a criar intimidade com aquilo que Deus criou. Eu sei que tem algumas pessoas que têm problema com insetos, vegetais, e tudo bem, mas você pode caminhar e olhar para uma árvore e desfrutar daquilo, entendendo que foi Deus quem criou. Ouça de vez em quando os pássaros cantar na sua casa, onde você estiver. Ande num parque, vai tomar uma caminhada, vai olhar o lago do Parque das Nações Indígenas. Simplicidade significa descobrir mais uma vez aquilo que diz lá no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e tudo que nele há. Aprenda a desfrutar da criação de Deus. A sétima coisa, eu sei que são bastante, tá? Mas a sétima coisa é, se comprometa a comprar aquilo que você pode pagar, mesmo que a prazo. Você, não sei quantos viram, né? Quantos usam o X.
ex-Twitter, agora chama X. Totalmente atualizado. Mas rolou um burburinho, não sei se foi essa semana ou semana passada, de uma pessoa que transformou uma fatura de cartão de R$ 2.900 para uma dívida de R$ 150 mil. Millennial, né? Mais millennial que isso, impossível. Mas a verdade é que é uma geração muito endividada, imprudente e até descontrolado. Tenho vários amigos que se endividaram de uma forma muito terrível, novos, e isso tem causado muito transtorno. Então, eu não estou falando aqui que você não pode comprar a prazo, tá? A nossa discussão não é financeira, mas é sempre bom a gente ter prudência. Simplicidade exige que nós tenhamos cautela antes de contrairmos uma dívida. Então, se comprometa a comprar aquilo que você pode pagar, mesmo que seja a prazo. A oitava coisa, obedeça as instruções de Jesus, de falar direta e honestamente. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, Jesus diz que a nossa palavra, a palavra dos discípulos dele deve ser sim, sim, não, não. Quando eu era criança, eu achava o máximo isso. Então tem que responder sim, sim, não, não. Não, não. Mas se você falou para alguém que você ia fazer alguma coisa, faz. Se comprometa com aquilo que você falou. Não bajule, não conte meias verdades, não tenta transformar o que é um não em um sim, o que é um sim no que é um não. Faça da honestidade e da integridade das suas palavras e da sua vida características que diferenciam você das outras pessoas. Não tenha medo do que os outros vão pensar sobre aquilo que você vai falar, mas seja fiel, obediente, transparente e direto com as pessoas. Isso é viver uma vida mais simples. 9, penúltimo, rejeite qualquer coisa que seja um instrumento de opressão na vida de outros. E isso é geral, tanto para bens de consumo quanto para relacionamentos. Talvez você faça parte de um grupo de amigos que tem o costume de oprimir outras pessoas, de tratar mal outras pessoas. Talvez você tenha um emprego ou uma profissão que seja desonrosa com a dignidade humana. E talvez seja de fato o produto ou o tipo de produção daquilo que você consome. Talvez pode ser no seu PGM, você como líder, você tem o costume de demandar tarefas para outras pessoas, porque você acha que é superior a elas para cumprir aquele tipo de coisa. Talvez seja aqui na igreja. Eu sou muito bom para ficar na porta. Eu sou muito bom para carregar cadeira. Lembre-se, a Bíblia diz que o maior servirá ao menor. Então que a gente fuja de qualquer coisa que seja instrumento de opressão na vida dos outros. Porque, mais uma vez, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? E eu falo isso assim, gente, porque eu já passei uma experiência de ter que deixar um emprego. Na verdade, eu saí desse emprego assim, faltando 3 semanas para a gente casar, porque eu entendia que aquele lugar onde eu trabalhava não era compatível com os valores da vida de um cristão. E foi um movimento arriscado, eu digo, e não falo isso para falar, nossa, como eu vivo uma vida simples, mas foi difícil mesmo. Mas nós precisamos viver, lembra que eu falei que a gente precisa de alguma forma viver diferente do que essa cultura vive, né? Nós não podemos fazer parte da doença, mas sim da solução. Então, que a gente rejeite isso. E por último, e talvez o mais importante de todos, né? Afaste-se de qualquer coisa que o distraia de buscar o reino de Deus. A sua busca intensa por outras coisas, ainda que legítimas e boas, pode te fazer perder o rumo facilmente. Continua sonhando, de verdade.
Meu sonho é ver todos vocês, vários de vocês, atuando de forma excelente nas suas profissões, conquistando coisas boas, porque eu creio que Deus tem a provisão necessária e adequada para a vida de todos vocês. Continue sonhando e almejando e se esforçando para isso. Estude mais. Se for necessário por um período de tempo, trabalhe mais. Mas não deixe que nenhuma dessas coisas tome o lugar da busca do reino de Deus na sua vida. Não deixe. Mesmo que isso seja algo aparentemente relacionado com a sua vida cristã. Se tem alguma dessas coisas que tem te afastado de buscar o reino de Deus, considere repensar isso. Que Deus nos conceda força, sabedoria e coragem para manter o reino de Deus como a prioridade das nossas vidas. Porque fazer isso é viver em simplicidade. Isso é a disciplina da simplicidade. Por último, antes da gente cantar, eu fico pensando constantemente, o que seria de nós como igreja se a gente vivesse uma vida mais simples? Eu lembro de uma vez que o pastor Paulo Borges, ele falou uma coisa mas tão forte para mim. Ele falou que muitas vezes nós, como igreja, nós estamos preocupados em fazer culto bom para crente ruim. Eu falei sobre isso quando eu preguei sobre o SAC, o serviço de atendimento ao cristão. Mas imagina se a gente fosse capaz de viver uma vida mais simples, com reuniões mais simples, com encontros mais simples, com mais confiança no Deus provedor, com mais honestidade entre nós, com mais partilha e comunhão daquilo que não é nosso, daquilo que é Deus. Sabe, simplicidade não é simplesmente abrir mão de beleza. Na verdade, simplicidade é limpar o caminho para poder ver a beleza com olhos melhores. Imagina o tipo de igreja que nós produziríamos se todos nós nos esforçássemos para viver uma vida mais simples. Seria bom, não seria? Seria muito bom. Bom, essas foram as nossas expressões externas, as 10, nosso desafio de viver como uma comunidade mais simples, uma vida mais simples. E, gente, eu sei que é muito difícil, tá? Muito difícil. Mas a gente precisa tentar. De alguma forma a gente precisa tentar, porque não é possível que nós vamos viver o mesmo tipo de vida que as pessoas aí fora. E elas nem sabem, mas elas estão desesperadas para viver isso aqui. Desesperados. O mundo está desesperado para viver uma vida mais simples. Eu esqueci de falar das 3 dicas práticas para essa semana. Para fechar mesmo. Ainda faltam 3 minutos para as 9. A gente vai orar, vai cantar. Mas eu quero deixar 3 dicas práticas para essa semana. Não precisa necessariamente fazer essa semana, mas fica a sugestão aí. Se você não conseguir fazer as 10, talvez essas 3 dê para fazer, tá? A primeira delas é: faça uma limpa no seu armário. Tem gente que faz isso de uma maneira regular, né? Eu sugiro que seja pelo menos anual. Eu tento fazer, pelo menos anualmente, algumas roupas que estão em boas condições e que eu não uso mais. E você pode doar isso para algum projeto social. Aqui na igreja temos vários. Se você ainda não consegue viver 100% em simplicidade, você pode vender para um brechó. Amém, Deus vai te trabalhar na sua vida. Mas assim, que a gente possa fazer isso, né? Fazer uma limpa anual no seu armário, algo bem prático. A segunda, eu coloquei: reduz os seus compromissos. Uma vida de preocupações ansiosas, elas causam em nós uma compulsão por ter alguma coisa. Porque parece que a gente está sempre desatualizado e atrasado em relação aos outros. Então a minha sugestão é que você reduza o número de compromissos que você tem na sua vida, no seu dia a dia. E por último,
marque um jantar com amigos próximos e pague a conta. Ou, se for na sua casa, você pode fornecer toda a alimentação ali para eles. E se você não sabe quem chamar, o meu telefone é 99195-0900. Eu estou à disposição essa semana, tá bom? Mas seja generoso, compartilhe algo que Deus deu a você, compartilhe seus bens, chame alguém para compartilhar uma refeição simples, tá? Não precisa ser... eu gosto desde arroz com feijão, bife, batata frita, até risoto. Então, pode ser algo simples, não tem problema não. Mas o importante é vocês estarem juntos ali, tendo esse entendimento de que viver uma vida simples é compartilhar uns com os outros, é saber que Deus é o provedor de todas as coisas. Amém? 9h em ponto, pode ficar em pé no seu lugar. Vamos falar sobre generosidade agora, brincadeira. Vamos orar? Eu queria fazer até um desafio, um convite para você. Se você tem andado muito ansioso e preocupado com a sua vida, com a suas finanças, talvez com o seu futuro, com os bens ou qualquer outra coisa. Se você não tem conseguido desfrutar de uma verdadeira liberdade de entender que Deus realmente cuida de você, queria convidar você para vir aqui na frente para nós orarmos juntos. Como eu falei, eu estou muito incluso nessa pregação e agora que nós seremos pais, é uma constante luta em relação às preocupações dessa vida. Mas a gente tem em quem confiar. A gente tem um Deus que cuida de todas as coisas. Gente, Ele cuida dos pássaros e das aves, Ele cuida das flores do campo. Você acha que Ele não cuida de você? Ele cuida de você. E eu acho que é um exercício regular e talvez até diário que nós precisamos fazer todo dia, de entregar as nossas preocupações, de entregar as nossas ansiedades. E o Felipe falou aqui semana passada sobre o fardo, sobre o jugo. A Bíblia nos fala, lancem sobre Ele, sobre Jesus, as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Deus está cuidando de você, Ele está cuidando do seu futuro. Ele sabe exatamente o que você precisa, Ele sabe exatamente quais são as suas necessidades hoje, quais serão amanhã, quais serão daqui 5, 10, 15, 20 anos. Ele não perdeu o controle de nada.